bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Nestes últimos dias, Deus tem me levado a compartilhar uma palavra a partir da minha igreja sobre alguns eventos, que tem a ver com alguns eventos que aconteceram e que me chamaram muito a atenção e que me provocaram uma reflexão. Mas antes eu quero ler 2 versículos no Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Eu estava em uma cidade, em um estado do Brasil, recentemente, ministrando num hotel muito lindo, quando alguém me contou o seguinte: pastor, o dono desse hotel é um dos homens mais ricos do estado, e ele está sofrendo muito com uma experiência traumática que ele teve. Traumática. A filha dele, que também trabalhava aqui no administrativo, se envolveu com drogas, se tornou dependente químico. Uma dependente química, na verdade, das drogas. E ela foi para uma casa de recuperação, estava assim num processo de libertação, mas ainda tendo algumas recaídas. E ele dizia o seguinte: um dia ela chegou no apartamento, no prédio, depois de ter usado um pouco de drogas, e aí falou para o pai: pai, eu não estou legal, estaciona o carro para mim. E aí o pai se demorou um pouco para estacionar e tal, provavelmente encontrou alguém, e ela foi embora para o apartamento. Ela sobe no elevador 15 andares, e ela vai para o seu quarto, corta a proteção de nylon da sua janela e do 15º andar ela pula. Ela pula e com o peso do corpo e o impacto lá embaixo, ela cai em cima de coisas, por isso o seu corpo ficou em pedaços. A 30 metros da onde estava o pai. Dá para você imaginar a cena? A filha de 25 anos, linda, em pedaços, e o pai vendo aquilo, sem saber o que fazer. Nessa mesma cidade, o pai e a mãe entram no quarto de um garotinho de 11 anos e encontram esse garoto enforcado no próprio beliche. Se suicidou, 11 anos. E o que mais chamou a atenção do Brasil foram os 2 rapazes que entraram naquela escola em Suzano. Um entra com revólver, o outro entra com flecha, arco, com machadinha, e eles entram matando, o outro vem atrás, batendo com a machadinha na cabeça dos que já estavam mortos, e depois que aquele que estava com o revólver mata vários, inclusive funcionários da escola, ele mata o próprio companheiro e se mata. Essa notícia sacudiu a família brasileira. Todos os sites, todas as televisões, todos os rádios, por um bom tempo, só falavam nisso. Aí muitos se compadeceram das famílias, tiveram compaixão das famílias que perderam os filhos assassinados assim, brutalmente. Monstrificaram os assassinos
E a pergunta que fica é: será que os dois que entraram matando não são tão vítimas quanto aqueles que eles mataram? Porque eles são apenas o resultado de uma família disfuncional. Eles são apenas o resultado de uma casa destruída, quebrada, fragmentada. Um deles, a mãe, é viciada em crack. Meninos que foram criados praticamente sem referência paterna. E aí nós precisamos entender algumas coisas sobre os desafios da paternidade. Eu recebo, preste atenção, eu já recebi 1.395 casais na clínica. Gente pobre, classe média, gente rica. Branco, negro, médico, promotor, juiz, doutor, semi-analfabetos, todos. Quando a gente avalia, quando a gente analisa, quando a gente vai buscando o fio da meada para ajudá-los, 99% das vezes a gente vai parar em uma paternidade mal resolvida. O problema está lá atrás, a semelhança de Mefibosete, que era aleijado, porque quando tinha 5 anos, o deixaram cair. E muitos adultos estão aleijados emocionalmente, porque quando na infância os pais deixaram eles caírem. Por isso eu quero dizer para vocês que cada filho é uma desafiadora missão. Eu vou repetir, cada filho é uma missão desafiadora, e eu estou me lembrando aqui do quanto é importante a presença do pai. É tão importante a presença do pai na vida do filho, que o próprio Filho de Deus encarnado teve um pai adotivo. Deus poderia pensar assim: eu sou Deus soberano, autossuficiente, o Espírito Santo vai conceber Jesus na barriga de Maria, e ele não precisará de presença paterna, porque o Espírito Santo vai assisti-lo em todo o tempo. Não, a figura do pai é tão imprescindível, é tão indispensável, é tão necessária, que Deus chama José e diz: você vai ser referência paterna para Jesus. Você precisa de uma referência paterna, mesmo sendo filho do Altíssimo. E aí então, Deus chama José e diz assim: cria Jesus para mim. Alguém disse que José foi o único homem que ouviu de Deus: vamos conversar sobre o nosso filho. Vou te dar uma missão, José. Você vai educar o Salvador do mundo. Vou te dar uma missão, José. Você vai educar o Redentor. Vou te dar uma missão, José. Você vai educar o bom pastor. Você vai educar o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era e o que é, e o que há de vir. Vou te dar uma missão, José. Você vai educar a ressurreição e a vida. Você vai educar o caminho, a verdade e a vida. Não é fácil não, José. Você vai educar Jesus. Você não pode errar, José. Porque se você errar,
muita coisa está em jogo. Aí Deus chegou para mim e disse assim: ô Josué, cria a Letícia para mim. Ô Josué, cria o Douglas para mim. Filhos são herança do Senhor, pô. Josué, cria o Pedrinho para mim. E cuidado, porque você pode estar criando um novo apóstolo Paulo. Cuidado, porque você pode estar criando uma nova Débora. Cuidado, porque você pode estar criando o novo apóstolo Pedro. Josué, cuidado, porque você pode estar criando um novo Moody, um novo Spurgeon, um novo Savonarola. Josué, cuidado, essa missão é desafiadora. Assim como José tinha nas mãos a responsabilidade de educar Jesus, o Redentor, cada um dos nossos filhos tem um propósito eterno. Cada um dos nossos filhos tem uma missão que tem a ver com a eternidade. Cada um dos nossos filhos tem uma missão que tem a ver com o coração de Deus. Você não pode brincar com isso. Você não pode brincar com isso. Se é uma missão, qual é o desafio desta missão? Produzir filhos que se pareçam com Jesus. Qual é o sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é ter milhões de filhos, tudo parecido, pequenos cristos, parecido com Jesus, parecido com Jesus, parecido com Jesus. É por isso que ninguém desenhou Jesus, ninguém tirou uma fotografia de Jesus, ninguém desenhou Jesus, porque Deus queria que cada um de nós fôssemos um retrato de Jesus, um retrato de Jesus, um retrato de Jesus, um retrato de Jesus, parecidos com Jesus. Agora segure aí, porque daqui a pouco eu vou embora mesmo. Só forma filhos parecidos com Jesus quem se parece com Jesus. Infelizmente, alguns pais mais se parecem com o diabo do que com Jesus. Algumas mães mais se parecem com o diabo do que com Jesus. Inclusive algumas chamam os meninos de capetas. Ô capetinha. Quem gera um capetinha é uma capetona. Se você chama os teus filhos de capeta, você está se colocando na condição de uma diaba. Será que os nossos filhos estão enxergando Jesus em nós? O que em você revela Jesus? O que em você revela Cristo? Pastor A.B. Uber conta uma experiência interessante. Ele aprendeu na escola dominical que em casa muitos receberam a visita de anjos. E muitas vezes nós podemos receber visitas angelicais em casa. Ele voltou para casa dizendo assim: meu pai está travestido de anjo. Aí ele chegou em casa, ele conta que ficava assim no pai dele assim, ó, para ver se achava uma asa. Meu pai é um anjo. Aí ele ficava assim: pai, só para nós. Eu não vou contar para ninguém. Fala a verdade. O senhor está disfarçado aqui em casa, não está? O senhor é anjo. Fala a verdade, pai, não vou falar para ninguém. O senhor é um anjo disfarçado de homem, não é? Falei: não, meu filho, anjo não faz sexo, e eu faço com a sua mãe, pô. Anjo não procria.
E você nasceu a partir da... Pô, pai, pensei que isso era um anjo escondido aqui em casa. Ele diz o seguinte: meu pai era tão santo que eu, como criança, o confundi com um anjo. E você? Um dia um filho me disse: eu vi meu pai quebrar o braço da minha mãe. Uma filha disse: eu vi meu pai escarrar no rosto da minha mãe quando ela estava deitada no sofá. Um dia eu perguntei para uma irmã: que foi isso na perna, irmã? A perna toda enfaixada. Ela disse: estava brigando com meu marido, e aí ele quis me bater, eu bater nele, aí eu fui chutar ele, chutei a porta de vidro, o vidro quebrou, eu cortei o tendão. Sua casa mais se parece com o céu ou com o inferno? Essa é uma pergunta séria. Repete comigo: cada filho, uma missão. Outra vez: cada filho, uma missão. Agora diga: cada filho, uma promessa. Olha o que diz o Salmo de número 112: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Eu não gerei um escravo, eu gerei uma promessa. Eu não gerei uma escrava, eu gerei uma promessa. Quando eu olho para os meus filhos, eu vejo pregadores do evangelho, promessa. Quando eu olho para os meus filhos, eu vejo adoradores, promessa. Quando eu olho para os meus filhos, eu não vejo escravos, eu vejo promessas. Pastor, mas ela está dando muito trabalho. Preste atenção, ela não é isso. Ela está se comportando assim, mas dentro dela mora uma profeta, dentro dela mora uma adoradora, dentro dela mora uma filha de Deus. Não condene a partir do comportamento, profetiza a partir do potencial que há dentro deles. Nós geramos promessas. Diga: eu sou uma promessa que gerou promessas. Bata no ombro de pelo menos 7 pessoas e diga: você é uma promessa que gerou promessas. 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 Debaixo desta palavra eu profetizo: nenhum dos teus filhos se perderá. 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 Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós geramos promessa. Glória a Deus. Por que Jesus diz para você amar os inimigos? Amai os vossos inimigos. Como assim, Jesus? Amar amigo é difícil às vezes, para amar de inimigo. Orai pelos que te perseguem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olhe para eles a partir da ótica do sobrenatural. Olhe acreditando que há valor dentro das pessoas. Olhe acreditando na possibilidade do milagre. Sabe por que eu amo os meus inimigos? Porque eu creio no milagre na vida deles. Sabe por que eu oro pelos que me perseguem? Porque eu creio que amanhã pode morrer o inimigo e nascer um irmão em Cristo Jesus. Não ore para a tua filha do jeito que ela está, pré-julgando-a. Olhe para ela com as lentes da fé e diga: eu creio no milagre, eu creio no milagre, eu creio no milagre, eu creio no milagre. Se vocês me entendem, digam amém. Vamos ver se vocês estão guardando. Cada filho uma missão, cada filho uma promessa. Agora, cada filho uma flecha. Diga: cada filho uma flecha.
Então nós temos 3 estágios: a preparação da flecha, o lançamento da flecha e o alvo para a flecha. Então, primeiro, a preparação da flecha. Olha como era complicado naquela época. Naquela época não tinha indústria de armas. Tinha que buscar a madeira, levar para um determinado lugar, e aí então tinha que trabalhar a madeira com muita habilidade, dedicação e paciência. Requeria trabalho artesanal, artístico, até que a flecha ficasse devidamente pronta para ser lançada. Filho é como flecha, não vem pronto, se constrói. Presta atenção. Filho é como flecha, não vem pronto, se constrói. Cada filho é o resultado do trabalho que os guerreiros estão fazendo. Vou repetir: cada filho é o resultado do trabalho que os guerreiros estão fazendo. Eu sou o resultado do trabalho que meu pai fez, que minha mãe fez. Quando você for reclamar do teu filho, vá para o banheiro e se olhe no espelho. Em vez de falar, que menino é esse? Mude a pergunta, que pai sou eu? Em vez de falar, que menina é essa? Vá para o espelho e diga, que tipo de pai sou eu? Porque é o guerreiro que prepara a flecha. É o guerreiro que prepara a flecha. Isso tem a ver com trabalho. Quem não quer ter trabalho, não tenha filhos. Compre um cachorro. Presta atenção, compra um cachorro. Cachorro não reclama de nada. Cachorro aceita tudo. E se quer ter menos trabalho ainda, compra um gato. Agora, ter filho é tarefa de tempo integral. Eu vou repetir: ter filho é tarefa de tempo integral. Agora você prepara essa flecha, aí você vai lançar a flecha, mas antes de lançar a flecha, você precisa ter um alvo para a flecha. Por isso, olha só, de certa forma, o destino da vida do Douglas depende de mim. O destino da vida do Pedro depende de mim. O destino da vida da Letícia depende de mim, porque é o guerreiro quem estabelece o alvo. E eu abro um jornal e leio, meu pai é pastor e eu sou prostituta. Meu pai é pastor e eu sou dependente químico. Meu pai é pastor e eu sou um presidiário. A pergunta que fica é, aonde as nossas flechas estão caindo? Aonde as nossas flechas estão caindo? Será que as nossas flechas estão caindo no centro da vontade de Deus? De quem é a responsabilidade? Termino. Diga, cada filho uma missão. Cada filho uma promessa. Cada filho uma flecha. Agora diga, cada filho uma ovelha. Outra vez, cada filho uma ovelha. Quantos pais estão aqui? Só o pai. Levante a mão. Ok, escute isso aqui. Quando você engravidou sua mulher, Deus te ungiu a pastor. Quando você ungiu a sua mulher, quando você engravidou sua mulher, Deus ungiu você a pastor de um pequeno rebanho chamado família. E olha o que a Bíblia diz quando a gente pensa em pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas e delas ele é conhecido. O bom pastor chama cada uma pelo nome e elas o seguem. Não segue o estranho porque não reconhece a sua voz. Agora, se você quer entender o que é ser pai, pastor, leia o Salmo 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Vamos ver se eu, você, nós passamos pelo teste. À luz do Salmo 23, vejamos que nota nós merecemos como um pai que é pastor. O Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém diz que no original a ideia é essa: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Qual é o filho que pode dizer para o pai hoje: você, pai, é o meu pastor e nunca me faltará? Um pai me disse, esse pai tinha uns 60 anos, ele me disse assim: eu fiquei sem conversar com meu pai uns 40 anos, ou 50 anos. Eu nunca tinha perdoado meu pai, porque meu pai nos deixou quando todos nós éramos pequenos, e eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe chorando, as crianças, nós todos chorando, e ele com as malas, dando as costas para nós, e o meu pai casou-se 8 vezes. O Salmo 23 não cabia na boca daquele menino. O Senhor é o nosso pastor e nunca vai nos faltar. Quando esse homem morreu, os filhos, por misericórdia, acolheu ele dentro da casa da mãe. E a mãe o tratou com muita dignidade. Momentos antes de morrer, ele chamou todos os filhos já casados, alguns avós, e ele foi dizendo assim: me perdoa, quando você mais precisou de mim, eu nunca estive presente. Me perdoa, me perdoa. Aí chamou a mulher e disse: obrigado. Obrigado por tudo que você fez por mim nesses últimos dias de vida. Que pena, eu procurei a felicidade tão longe e não sabia que ela estava tão perto de mim. Me perdoa. Daí 2 horas, ele partiu para a eternidade. Esse homem nunca entendeu filho como missão. Esse homem nunca entendeu filho como promessa. Esse homem nunca entendeu filho como flecha. Esse homem nunca viu os filhos como ovelhas. Deixa eu dizer para você, a partir do Salmo 23, algumas coisas que todo filho espera do pai como pastor. Veja o que está no verso de número 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Diga provisão. Outra vez, provisão. Ele, meu pai, meu pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Está falando de provisão em 3 aspectos diferentes: provisão física, mesa, pão de trigo, arroz, feijão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Provisão para o físico, provisão para a alma, provisão para o espírito.
se não houver essa integralidade, se não houver essa preocupação do pastor pai com o corpo, com a alma e com o espírito, corremos o risco de ter mais filhas se suicidando. Corremos o risco de ter mais criança de 11 anos se suicidando. Corremos o risco, como nos Estados Unidos e no Brasil, de termos mais jovens entrando nas escolas e fazendo como se faz nos jogos de videogame. O que é que está faltando em algumas casas? O pão de trigo, o pão de queijo, o bolo de cenoura, a picanha. Não! Quantos homens eu ouço dizer: na minha casa não falta nada no quarto deles, na minha casa não falta nada na sala para eles, na minha casa não falta nada na mesa. Vai lá em casa, a geladeira está farta, a mesa está farta, os filhos estão fisicamente até obesos, mas emocionalmente desnutridos, raquíticos e magros. Espiritualmente nem se fala. Leva-me aos pastos verdejantes. Na minha casa tem pão de trigo, mas tem pão do beijo, mas tem pão do carinho, mas tem pão do afeto, tem pão do aconchego e tem o pão vivo que desceu do céu. O Douglas, meu filho, conta um testemunho sempre. Ele diz assim: quando eu quis estudar nos Estados Unidos, meu pai me patrocinou. Eu voltei, quis fazer faculdade de psicologia, meu pai patrocinou. Aí eu quis casar cedo, meu pai patrocinou, emprestei o meu apartamento, terminei de pagar a faculdade dele e da noiva que se tornou esposa. Aí eu quis fazer um curso de coach, meu pai patrocinou. Aí ele diz assim: porém nada se compara ao trabalho que meu pai fez, me levando a ser apaixonado pela Bíblia. Porque dá para ir para o inferno falando inglês fluente, dá para ir para o inferno como psicólogo, dá para ir para o inferno como coach, dá para ir para o inferno casado, mas não dá para ir para o inferno apaixonado pela palavra, 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 apaixonado pela palavra. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com os teus filhos? Qual foi a última vez que você orou com os teus filhos? Qual foi a última vez que você jejuou com os teus filhos? Os nossos filhos se apaixonam por aquilo que nos apaixona. Se eu quero filhos apaixonados por Jesus, eu preciso inspirá-los sendo apaixonado por Jesus. Se eu quero filhos adoradores, eu preciso ser o adorador principal da minha casa. Se eu quero filhos que amam a Bíblia, eu preciso ser o que mais ama a Bíblia da minha casa. Só isso, Salmo 23 continua dizendo assim: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma, Pai. Preste atenção nas minhas lágrimas, Pai. Deixa um pouco o WhatsApp, Pai. Está havendo uma inversão de valores, gente. Eu fico vendo assim umas cenas que me dá arrepio. Cachorrinho de estimação, eu tenho um lá em casa, cachorrinho de estimação. Aí o pai e a mãe ficam assim, ó: vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com a mamãe. Aí a criança fala: mãe, sai para lá, sua besta.
Anta! Você não está vendo que eu estou ocupada? Com o cachorro. Com o cachorro nunca ouviu sua besta, sua anta. Idiota! Não faz isso com o bichinho. E com o filho? Porco. Burro. Não vai prestar para nada. Tem filho levando o pai para o asilo e o cachorro para passear. Tudo errado. Eu tenho um cachorrinho de estimação. Inclusive, hoje, quando eu cheguei em casa, ele escapou, saí correndo atrás dele. E foi difícil pegar o danadinho. Eu respeito o animal de estimação, mas eu não o trato como gente. A Bíblia diz que o cachorro é criação de Deus, mas os meus filhos são imagem e semelhança de Deus. Eu respeito, eu gosto, trato com respeito. Se fica doente, a gente leva para o hospital. Agora, eu não trato bichinho de estimação como filho. Eu não trato. Preste atenção. Refrigera a minha alma. Eu tenho um filho adotivo, Pedro. Chegou em casa com 24 horas de nascido. E como todo caçula, ele também é folgado. Eu vou pegar meu carro, ele saiu com o meu carro. Porque o carro que é mais fácil, ele pega. E leva as minhas coisas embora. Às vezes eu olho, cadê meu sapato, meu tênis? O Pedro emprestou. É assim. Eu trago um sonzinho dos Estados Unidos, cadê meu som? Ele emprestou. Esses dias ele estava assim, um pouco preguiçoso, porque ele trabalha comigo. Eu falei, eu vou conversar com o Pedro. Aí eu marquei uma reunião com ele. Falei, quando você chegar no escritório, porque é um prédio da editora, antes de ir para a sua sala, passa na minha. Aí ele chegou, meio-dia. Aí, senta aí, Pedro. E eu já estava com o sermão tudo montado assim. Meu filho. E comecei a mostrar para ele onde ele tinha que melhorar. Você tem que melhorar aqui, ali e tal. E ser homem e tal. De repente os olhos encheram de lágrimas. E de repente ele começou a chorar. Não é comum. Eu percebi que tinha algo diferente. E aí ele... Pedro, você já descobriu o seu propósito de vida? Qual é a sua ideia central, permanente, meu filho? E ele começou a chorar. Pai, faz uma semana que eu não estou bem. Essa minha dificuldade de reagir, algo dentro de mim não está legal, pai. E eu comecei a ver que o assunto era sério. E ele disse assim, que não é comum também, assim. Ora por mim, pai. Ora por mim, pai. Eu me levantei, fui atrás dele, coloquei as mãos nas costas dele, comecei a afagar o cabelo dele. E lembrei do Salmo 23. Pai, refrigera a minha alma. Sabe o que meu filho estava dizendo? O senhor está certo. E tem que me corrigir. Mas nesse momento, minha alma precisa de refrigério. Nesse momento, a minha alma precisa de cuidado para que eu não caia em depressão. Porque se eu cair em depressão,
eu posso me suicidar, como tantos jovens estão se suicidando, porque a alma precisava de refrigério e estava no quarto ao lado, mas o pai estava muito ocupado, o pai estava muito entretido, o pai tinha muitos negócios para fazer e estava muito mais preocupado com outras conexões para o lado de fora e muitas vezes virtual. Mas a ovelha mais importante no quarto ao lado nunca teve a sua atenção. A filha chora, o filho chora, a alma deles grita, mas aonde está o pastor para refrigerar a alma, para que não seja mais uma filha pulando do quinto andar, para que não seja mais um garotinho de 11 anos que coloca uma corda na beliche e se enforca na beliche, para que não seja mais uma filha que se joga nos braços dos malvados numa universidade ou então numa academia em busca de abraço de pai nos braços de malandros. Refrigera a minha alma. Depois que eu orei, chorei com meu filho, eu dei um abraço nele e disse: eu sou seu pastor, eu nunca vou faltar para você. Olha aqui, meu filho, vou contar uma história para você. Um sábio chegou para uma pessoa que estava assim, como você, e deu 2 envelopes. E disse: esse envelope você abra quando você estiver vivendo o seu dia mais tenebroso. E esse outro envelope você abra quando você estiver vivendo o seu melhor dia. Quando o cara estava vivendo o pior dia, ele abriu o envelope do dia mau e estava escrito assim: força, garra, coragem, vai passar. Ele disse: graças a Deus, vai passar. Aí quando ele estava vivendo o melhor dia, o dia da alegria maior, ele falou: vou abrir o envelope da felicidade. Quando ele abriu, estava assim: viva intensamente esse dia, porque vai passar também. Eu abracei o Pedro e disse: fique em paz, meu filho, vai passar. À noite eu fui no quarto dele: e aí, como você está? Estou bem, pai. Estou tirando um som na minha guitarra aqui. Estou bem, pai. E agora, nesses próximos dias eu estou perto dele. Como você está? Eu não quero ser um pai apenas respeitado, eu quero ser um pai admirado e que inspira como pastor das suas ovelhas. Tenho certeza que através dessa mensagem você pôde experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você.